Pernambuco Esportivo. Estamos chegando com as esportivas. O Clube Náutico Capibaribe começa a viver clima de guerra em termos de eleição. A oposição alvirrubra cobra antecipação das eleições e diz que o clube não pode esperar até dezembro. Inclusive, Plínio Albuquerque, que disputou a última eleição com Diógenes Braga, diz que a renúncia da atual gestão é a melhor opção para o Náutico no momento. Fala em projeto de reestruturação do clube pronto para ser posto em prática. Vamos ouvir a palavra oficial da oposição alvirrubra, Plínio Albuquerque, sobre a atual situação do Náutico. Estamos todos sem acreditar no que aconteceu nesse último sábado. Principalmente sem acreditar no resultado esportivo que tivemos. Ficamos em 10º colocado de uma terceira divisão, se não me falha a memória, pior resultado de classificação da história do clube, né? Então, é um momento que a gente está sem acreditar, de fato, em tudo que aconteceu. E triste, igual a todo torcedor. Esse é o nosso sentimento de tristeza, um sentimento de desamparo de verdade. E com tudo isso, a gente espera que o presidente, né, Diógenes, ele antecipe essas eleições. Não tem o menor sentido o clube ficar parado até dezembro. O Náutico não tem mais calendário esportivo no ano de 2023. E não dá para o presidente ficar sentado na cadeira esperando dezembro chegar e deixar o Náutico ainda mais isolado e abandonado. Espero também que, como presidente, ele divulgue a prestação de contas do Náutico, tudo que temos, né, João? E toda a situação financeira, contratos firmados, balanço jurídico e contábil, dívidas, receitas, e que principalmente, de verdade, que ele tenha maturidade administrativa para ser transparente com o nosso torcedor. Se ele reconhece que foi responsável pelo fracasso do futebol e do clube de um modo geral, é importante assumir essa responsabilidade pela atual situação financeira, administrativa, e de todos os danos que esse resultado esportivo vai nos causar. Por fim, é preciso colocar em prática essa alvirrubridade que ele diz ter, esse amor pelo Náutico, porque não existe ninguém mais alvirrubro do que outro. Todos nós somos Náutico, todos nós somos apaixonados, e é preciso, acima de tudo, ter muita responsabilidade com o futuro do clube. Reconhecer que o melhor caminho é, de fato, a renúncia e abrir espaço para uma nova gestão, mais profissional, mais forte politicamente e com a capacidade de tirar o Náutico dessa situação caótica em qual ele se encontra. Aí a palavra de Plínio. E o meia Jean Mangabeira tem suspeita de rompimento do ligamento cruzado do joelho e, se confirmada a lesão, o atleta deve ficar fora dos gramados de 8 a 9 meses. Caso seja confirmada a lesão, o Náutico renovará seu contrato automaticamente até sua total recuperação. O contrato do atleta se encerra no final desta temporada. E o presidente Diógenes Braga confirmou ontem que não vai renunciar ao cargo de presidente do Executivo Alvirrubro. Por outro lado, também confirmou que não será candidato à reeleição nas próximas eleições. O Esporte Clube do Recife reinicia trabalhos visando o jogo de domingo diante do Botafogo de Ribeirão Preto às 18 horas, jogando em São Paulo. E o técnico Enderson Moreira está com problemas para escalar sua lateral esquerda. Com Igor Cariús suspenso pelo STJD e Filipinho machucado, o técnico rubro-negro ainda não sabe quem vai escalar na lateral esquerda. E o Esporte paga o preço por isso. Sem Igor Cariús e Filipinho, o Sport não venceu nenhum jogo. Vamos ouvir a palavra do técnico Enderson Moreira falando sobre ainda Luciano Juba. Cara, a questão do Juba, ela foi, pra mim, sempre muito clara, entendeu? A gente sabia exatamente até onde que ele iria. Juba foi um profissional exemplar aqui, ninguém pode falar um A dele, porque ele cumpriu
até a última gota, até hoje, por exemplo. Eu já vi muitos casos de jogadores que já tinham um acerto com outro clube. O jogador não ia nem jogar, não ia nem treinar. Juba treinou até o último dia, jogou até o último dia, jogou com a disposição, com a entrega, com a determinação E ele entregou muito pra gente. Entregou muito pro esporte. As pessoas falam assim, 4 milhões, pega 4 milhões para comprar o que ele... Isso não é nada, é muito pouco para um clube. O que o Juba fez nessa temporada aqui, né? São 20 gols, 18 assistências, ou 18 gols, 20 assistências, não sei. Foi uma coisa que é imensurável para um jogador, assim. Não é à toa que ele foi requisitado no mercado. Então fica só o agradecimento. O que, claro, me preocupa muito é essa facilidade que a gente tem sofrido os gols. Não é nem que a gente é tão assediado, gente. Vamos entender um processo. Não é que o adversário vem aqui e cria 10 chances, mas ele cria 3, faz 3, cria 4, faz 2, cria 3, faz 2, cria 5, faz 3. E é isso que me incomoda muito. A gente não é um time todo aberto, que o adversário vem, cria quantas situações, como a gente criou hoje. Nós criamos muito mais do que o Ituano. Criamos muito mais, muito, assim. A proporção foi absurda. Só que os caras foram lá, fizeram 2, nós fizemos só 1. Aí a palavra de Anderson Moreira. E os muros da Ilha do Retiro amanheceram ontem pichados em forma de protesto após a derrota para o Ituano. Frases como diretoria safada, elenco vagabundo, time pipoqueiro e por aí vai. Hoje, o elenco rubro-negro se representa pela manhã para trabalhos com bola sob o comando de Anderson Moreira. E o lateral direito Roberto Rosales foi convocado pela Venezuela para jogar as eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta disputará jogos contra Colômbia e Paraguai. O Santa Cruz Futebol Clube teve mais um problema ontem com a Justiça. O zagueiro Eduardo Guedes conseguiu rescisão de contrato com o tricolor do Arruda, uma rescisão indireta na Justiça. Jogador havia renovado o contrato com o clube há 2 meses, mas pediu rescisão indireta alegando salários atrasados, débitos em aberto com o FGTS, férias proporcionais e 13º salário. Com isso, conseguiu rescisão indireta do seu contrato com o Santa Cruz. E ontem, na reunião do Conselho Deliberativo do Santa, o Conselho, que é todo contra o atual gestor Antônio Luiz Neto, reprovou suas contas. E as contas todas do ano de 2022 foram reprovadas, como já era esperado, já que Marino Abreu, atual presidente do Conselho, foi eleito na gestão desastrosa de Joaquim Bezerra, e desde então vem as turras com o executivo do clube, atrapalhando o andamento dos trabalhos no Santa Cruz. Portanto, o Conselho, que é oposição a Antônio Luiz Neto, reprovou as contas do Executivo de 2022. Da agência Rádio Sei de Notícias, reportagem Pedro Luiz.